Meus queridos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Está começando mais um Curiosidade Bíblica. E hoje eu quero abordar com você sobre uma palavrinha que você deve ter visto muito na Bíblia. Talvez você não saiba o significado exato, mas com certeza você já viu. A palavra é eunuco. O que era um eunuco? Qual a sua profissão, a sua função? O que ele exercia? Quais foram os eunucos na Bíblia Sagrada? É sobre esse tema que eu gostaria de tirar tuas dúvidas. A partir desse instante, aqui no nosso canal Tens um Minuto, no Curiosidade Bíblica. Vem comigo! Se eu lhe perguntasse o que é um eunuco, o que você me responderia? Algumas pessoas me responderiam: Otoniel, era a pessoa que era responsável por tomar conta do harém do rei, onde ficavam as esposas e as prostitutas também do rei. Eu lhe diria que essa resposta não está errada, mas também não é somente isso. Para entendermos um pouco, eu quero que você entenda duas coisas. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, a palavra usada como eunuco é a palavra saris, saris. E essa palavra significa oficial. Já no Novo Testamento é a palavra eunuchos. E essa palavra eunuchos significa conservar o leito. Mas como essa prática surgiu? Segundo a historiografia, isso surgiu há cerca de 1000 anos antes de Cristo. Então você pode perceber que isso é uma prática bastante antiga. E os países que se destacaram com essa prática foi a China, o Oriente Médio e a Europa. No caso da China, as pessoas que eram castradas, a priori, eram aquelas pessoas que foram presos de batalhas, de guerra. No entanto, essa prática, novamente, começou a ficar forte entre os chineses, agora de forma voluntária. Então, os chineses de forma voluntária agora se castravam. E por que isso, Otoniel? Porque muitas dessas pessoas que se castravam eram pessoas que viviam à margem da sociedade e queriam arrumar um emprego melhor para trazer uma melhor condição para a sua família. Tendo em vista que essas pessoas iriam trabalhar no palácio, na realeza, eles de forma voluntária se castravam para arrumar um emprego junto à nobreza. E com isso, com o passar dos anos, esses pessoais tomaram vários postos importantes, como coletores de impostos, como trabalhando na justiça daquele país, como, por exemplo, há 3 dinastias chinesas que foram comandadas por eunucos, para você ver o tanto da relevância que eles tiveram nesse país. Agora, falando com relação à Europa, eu gostaria de destacar com você um grupo chamado castrati. E o que eram os castrati? Os castrati eram jovens, eram crianças que eram dadas por seus pais para trabalhar no ramo da música. E essas crianças tinham os seus testículos tirados, arrancados, para que na puberdade a sua voz não fosse modificada. E então eles ficassem com aquela voz afeminada. Um exemplo claro e um famoso disso é o Mozart, que com certeza você já ouviu falar. Então esses castrati eram esses jovens que eram totalmente ligados à música e que passavam por esse processo. Na maioria das vezes, eles eram pessoas que também estavam à margem da sociedade, como camponeses, lavradores, mas isso também vai ter grande notoriedade na Europa. E eles vão assumir vários cargos importantes e de destaque nesse período. Então, eles que começaram lá de baixo, você começa a perceber que começam a ganhar espaço, ganhar respeito
E essa prática, então, começa a ser vista com bons olhos por muitos, que começam a praticar também de forma voluntária, assim como eu apresentei no povo chinês. Com o surgimento do iluminismo, o Jacques Rousseau foi contra essa prática e ele bateu veementemente combatendo essa prática dos castrati. Então, em 1902, o Papa Leão acaba com essa prática na Europa. Então, podemos dizer que o fim dessa prática termina por aí. No entanto, eu quero ressaltar a vocês que na Índia, ainda no período em que vivemos, essa prática ainda existe. É claro, em menor proporção, nem todos são castrados, nem todos se tornam eunuco. Então, recapitulando mais uma vez, você entendeu e aprendeu que essa prática aconteceu 1000 anos, 1200 a.C. e perdurou até o século XX, por incrível que pareça. Que esses eunucos ganharam destaques. Você também aprendeu o significado dessa palavra. A palavra sares, que significa oficial, oficial do rei. E então eu volto àquela resposta simplória do começo. Realmente, o eunuco era um oficial do rei. Oficial esse que tomava conta do harém, mas não necessariamente só do harém do rei. Também a palavra eunúcio, que significa conservar o leito. Mas aí você me pergunta, mais uma vez, todo eunuco, ele era uma pessoa castrada? E eu digo a você, não necessariamente. E eu te dou exemplos disso. Ou você não lembra de Potifar? Era um eunuco que servia ao rei egípcio. No entanto, ele era casado. Por que isso? Porque eu vou te explicar 3 situações de eunuco. Existe o eunuco, que ele é eunuco por ser impotente, inútil, incapaz sexualmente. Existe o eunuco que foi castrado. E existe aquele a qual escolheu ser eunuco. Como assim, Otoniel? Eu vou te explicar. Pegue a sua Bíblia comigo para lermos um texto que o próprio Jesus fala sobre isso. Em Mateus, capítulo de número 19 e o versículo de número 12, Jesus vai falar de 3 tipos de eunuco. Ele vai falar do eunuco que já nasceu assim, que é o que eu lhe falei anteriormente, que é uma pessoa que nasce impotente. Ele falou do eunuco que foi feito por mãos humanas, que é esse ao qual eu expliquei a você, que trabalhava no harém do rei, até porque o rei não ia colocar uma pessoa sã para trabalhar, que não fosse castrado com as suas mulheres. É o mesmo que colocar um lobo junto com a ovelha. Então essas pessoas eram castradas para assumir essa função específica. Mais uma vez ressaltando, não só essa função. Outra coisa que Jesus explica é sobre esse terceiro eunuco, que são os eunucos espirituais. Aquele que escolheram por vontade própria ser eunuco. E que posição é essa, Otoniel? Eu posso te exemplificar hoje. É o celibato. Aquele que escolhe não casar para servir ao Senhor e fazer a sua obra. Um dos autores muito conhecido para quem estuda teologia é o John Stott. Ele nunca casou. Resolveu escolher o celibato e servir ao Senhor, e como nós conhecemos e lemos ele, foi um grande homem de Deus que Deus usou na sua época. Então há esses 3 tipos. Há quem fale que Daniel e seus amigos também, na Babilônia, foi esse tipo de eunuco. Não necessariamente porque foi castrado, mas porque escolheram fazer a obra do Senhor, e não vemos relato de nenhum deles se casando ali no período da Babilônia. Então, espero que você tenha entendido, compreendido essa função, que para muitos foi uma escolha para subir socialmente, que para outros não teve escolha nenhuma, que foram escolhidos para aquela função e tiveram seu órgão retirado, e outros não. Você também aprendeu que aconteceu forte em 3 países, em 3 dimensões, que foi a China,
o Oriente Médio e a Europa. Você também aprendeu que jovens foram escolhidos para essa profissão de cantor, e que foi chamado por castrati, que é o plural de castrato. E eles tiveram apenas o testículo retirado para que a sua voz continuasse afeminada e assim cantassem em óperas, tanto para a igreja quanto para os grandes reinos. E entre eles você aprendeu também que o Mozart foi um dos grandes destaques. Você também aprendeu que ainda existe essa prática na Índia e que até o século XX isso veio continuando, essa prática tão antiga, bem antes de Cristo. Mas você também aprendeu que a Bíblia Sagrada, Jesus também já cita esses 3 tipos de eunuco, o qual nós lemos aqui em Mateus. E então eu espero que você fique bem atualizado sobre isso e que isso lhe sirva como contexto quando você for pregar uma mensagem. Eu também não poderia destacar aqui para você 2 eunucos, o Obed-Meleque e aquele eunuco etíope, a qual Filipe foi ter um encontro com ele, que também é citado na Bíblia Sagrada. O primeiro é citado ajudando quem? Jeremias, quando está preso naquele poço. E o segundo é aquele que Filipe vai lá trazer esclarecimento da palavra de Deus para ele. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você possa compartilhar, comentar, falar o que você gostaria de aprender sobre curiosidade bíblica, porque nós estamos aqui para te trazer uma explanação e um pouco sobre esses textos e que possa esclarecer cada dia mais o nosso entendimento acerca do contexto a qual está a Bíblia Sagrada e que possamos, através desse entendimento e desse conhecimento, trazer clareza para o povo que nos escuta, em nome de Jesus.